Vamos lá então, começa agora mais um Correspondente Médico, sempre na sua companhia. Você pode participar, é só abrir o Twitter, eu fico com ele sempre ligadinho aqui também, colocar sua pergunta, seu questionamento e marcar a gente, hashtag Correspondente Médico. Doutor Fernando Gomes, tudo bem? Mais um dia. Mais um dia, tudo bem com você? Vamos lá, e já refletindo um assunto importantíssimo de 2020, a pandemia do novo coronavírus. Foi o assunto do ano e atraiu a atenção do mundo inteiro para o desenvolvimento de uma vacina, aquela corrida danada da ciência, em busca de uma vacina que possa imunizar todo mundo, e seguimos nessa luta. Em 2020, esse processo ganhou um novo método que até então não havia funcionado em humanos, o uso do RNA mensageiro. Doutor, o que é esse RNA mensageiro? É o mesmo que falar material genético? Exatamente, Elisa. O RNA mensageiro representa a parte do vírus na qual existe uma correlação com a produção de proteínas quando esse vírus entra na célula humana. Então, a utilização desse fragmento genético para aplicação no indivíduo, numa pessoa, na forma de vacina, acaba sendo uma estratégia moderna para você induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos contra aquela proteína da qual o vírus é responsável pela sua produção. Então, seria uma evolução da tecnologia na ciência para que seja mais eficaz, é isso? As vacinas mais antigas, elas têm por base a utilização do vírus ele enfraquecido, então a gente até fala, né, o vírus atenuado, né, ou então fragmentos dele que possam ser reconhecidos como corpo estranho, como antígenos, e dessa forma, então, o sistema imunológico produz anticorpos. Quando a gente passa para esse grau de sofisticação, a gente retira uma parte do elemento genético do vírus que não é capaz de provocar a doença, mas é capaz de provocar a síntese, a organização de uma proteína, como se a pessoa tivesse, então, com a doença, o coronavírus. E dessa forma, então, o sistema imunológico entende aquilo como a presença de um agressor de verdade e cria, então, anticorpos específicos. E a reação do nosso sistema imunológico é diferente quando tem esse RNA mensageiro ou quando tem o vírus atenuado, por exemplo? Ela acaba sendo muito mais específica, Elisa. E existe uma grande vantagem, pelo menos do ponto de vista teórico, é que ninguém vai ficar doente ou vai ter a mínima possibilidade existente de desenvolver a doença propriamente dita, uma vez que não existe o vírus em todo o seu esplendor, em toda a sua magnitude, para que tenha, então, manifestação clínica da Covid-19. E no que diz respeito ao efeito colateral, porque muito se discute isso, não é mesmo? Inclusive, o medo das pessoas em não quererem tomar, porque eu não sei qual vai ser o efeito colateral, pode ser muito pior do que a própria doença. Quando a gente muda, então, e usa esse material genético, esse RNA mensageiro, ele é capaz de alterar também a quantidade de efeitos colaterais que a gente pode ter? O que pode acontecer é que aqueles fenômenos naturais que a gente observa nas vacinas, como, por exemplo, uma dor no local, às vezes um aumento de temperatura, um desconforto, ele vai poder acontecer porque você está colocando um agente estranho dentro do próprio corpo. Então, isso não muda. Mas aquela grande preocupação que é, de repente, a manifestação da doença, se a pessoa já tiver com o sistema imunológico enfraquecido, mesmo que você tenha colocado um vírus atenuado, isso deixa de existir, porque você não está colocando o agente que provoca a doença propriamente dita, é simplesmente um fragmento que produz uma parte de todo o arsenal e toda a característica da doença, e isso sim que modula a formação de novos anticorpos. E quais são as vacinas que possuem essa tecnologia? A gente tem a da Pfizer, a da Moderna, que são as vacinas mais atuais que acabam utilizando essa metodologia. Elas acabam sendo, inclusive, vacinas, a gente tem uma lista dos valores aproximados de vacina e essas vacinas costumam estar mais acima, vacinas mais caras. Para usar essa tecnologia diferente, é a mesma coisa do que ter um investimento maior, doutor, porque é algo novo, moderno? Sim, funciona dessa maneira. Sempre que você tem a tecnologia chegando para ajudar, num primeiro momento, ela vai despender, não tem jeito, né? Um recurso financeiro maior e características diferentes que acabam sendo depois repassadas para o próprio produto e para quem vem a consumir. Em relação às anteriores, onde já se tem consolidado todo o seu processo, é de se esperar que o valor seja um pouco mais em conta. As novidades costumam custar um pouquinho mais caro, não é mesmo, doutor? É natural. Sempre que a gente coloca investimento para que a tecnologia venha a nos ajudar, esse processo acaba acontecendo. Mas no decorrer do tempo isso acaba diluindo e se a gente tem de fato um benefício consolidado, eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, né? Saúde não tem preço, né? Pode ter custo, mas não tem preço.
O preço é muito relativo quando a gente fala de saúde, não é mesmo? Tudo que a gente quer é ficar bem, com saúde, viver muito tempo. Mande sua pergunta, seu questionamento, #correspondente médico. Eu tenho aqui a pergunta do Wagner RJ. Acho que ele quis dizer que é do Rio de Janeiro, mas é esse o nome dele aqui do login, Wagner RJ. Essa vacina da Pfizer, que o senhor acabou de dizer que usa esse RNA mensageiro, causa reação como febre, cansaço? A reação é igual a outras vacinas? Então, ela pode produzir isso em algumas pessoas, e isso é descrito de uma forma muito clara quando a gente observa os estudos, principalmente de fase 1 e fase 2. Mas não significa que seja a manifestação clínica do coronavírus de uma forma branda. Então, assim, isso que precisa ficar claro. Sempre que o organismo tem contato com um agente externo, qualquer que seja, a gente pode esperar reações que sejam inespecíficas. Então, às vezes uma febre, às vezes um desconforto, às vezes um pouquinho de dor, tudo passageiro, tudo sem uma repercussão que venha a causar algum problema maior para a saúde. Tenho mais um tema para trazer aqui para a nossa conversa, mas antes, mais uma participação, doutor. O pessoal adora lhe fazer perguntas. Marcelo Dutra, por quanto tempo depois de tomar a vacina vai ser seguro andar sem a máscara? Perguntinha que aparece sempre, essa pergunta é bárbara. Pessoal, o que tem que ficar claro é o seguinte, quando a gente vacina uma pessoa, a gente está oferecendo para ela a possibilidade do organismo produzir e já ter a memória, então, de anticorpos contra o próprio vírus. O que acontece é que mesmo que a pessoa tenha contato com o coronavírus, esse coronavírus ele vai entrar dentro do próprio corpo da pessoa. Isso faz parte do processo, só que ele não vai ser capaz de produzir a doença. Enquanto existe esse vírus transitando no corpo, você pode se tossir, se espirrar, se colocar a mão na boca, nos olhos e levar isso para outra pessoa, transmitir. É lógico que a carga viral, que seria a quantidade de vírus, acaba sendo muito menor, como que a gente observa com pessoas que têm o coronavírus, têm a Covid-19, na forma mais branda. Mas isso não impossibilita que a transmissão venha a acontecer. Agora, é lógico que quando a gente imagina o horizonte do tempo e as pessoas vacinadas e o vírus não conseguindo manifestar a doença, de um ponto de vista geral, a gente vai ter uma redução do número de vírus viáveis. Isso num determinado espaço, que pode ser uma cidade, um estado ou um país, e com isso, então, a gente tem o controle da pandemia. Agora, tem que usar máscara, não tem jeito. Esse acessório que você já passou 2020 inteiro usando, vai ter de guardar ainda, lavar bem lavado ou comprar uma que seja descartável. Não tem jeito, é o acessório indispensável. Muito bem, mudando de tema agora, fim de ano. Essa semana, né, tem muita gente pensando nisso, fim de ano, pensando em tudo que fez, que não fez, o que quer fazer de diferente, né, de melhor. E muita gente viaja, seja para descansar, para visitar os parentes, aquela tia que você não vê há um tempão, visitar a avó e tudo mais. Tem gente que vai de carro, de ônibus, de avião. E aí eu lhes trago o nosso assunto, pressão no ouvido. Aí você pensa, o que isso tem a ver? Você já passou por isso ao andar de avião, sentiu uma pressão danada no ouvido, tudo fica entupido, você quase não ouve a outra pessoa direito? Então, isso acontece por causa da mudança de altitude, principalmente quando é muito rápida. A sensação para muitas pessoas é horrível, parece que o ouvido está entupido, quem nunca sentiu isso antes acha que vai ficar assim para sempre. E tem gente que é de fato muito sensível e chega a sentir uma dor insuportável. Então, doutor, quando pensar em alguma coisa não vai bem e em quais momentos a gente pode pensar, é normal, tá tudo bem, só está um pouquinho entupido? Elisa, a gente precisa entender o seguinte, essa sensação ela é muito comum, muitas pessoas sentem isso, por exemplo, quando vão para o mar, quando descem a serra, isso é natural, até mesmo quando estão andando de avião, e o avião ele começa a aterrissar. O que acontece é que é um problema de diferença de pressão. Então, nós temos o tímpano, que faz a proteção do ouvido da parte externa para a parte interna, que é uma membrana, como se fosse a membrana de um tambor, por exemplo. Quando eu tenho uma diferença de pressão entre o meio externo e a parte de dentro do ouvido, esse tímpano com uma membrana, você pode imaginar, ele sofre, então, uma inflexão para dentro, porque a pressão fora está maior do que a pressão de dentro. E com isso existe essa sensação de ouvido entupido, às vezes alteração de audição e uma sensação de desconforto e de dor. O que o mecanismo natural acontece para que você tenha essa diferença de pressão equilibrada é utilizado, então, a tuba auditiva. O que é a tuba auditiva? É uma comunicação natural que existe entre a cavidade orofaríngea e o próprio ouvido interno. De modo que, por exemplo, se você fizer um movimento como esse, que você tampa o nariz e assopra, ou então se você masca chiclete, ou se você deglute na hora, você engole na hora... Ou seja, esse movimento de mexer a mandíbula. Exato. Essa tuba, essa comunicação natural acaba abrindo e com isso você tem a membrana timpânica voltando
para a sua posição original. Existe menos distensão de fibras nervosas e a sensação de desconforto vai embora. A gente tem uma arte aqui que dá para mostrar isso de uma forma bem interessante. Então, a gente tem uma tuba auditiva aqui, o ouvido interno, a gente tem, então, a membrana do tímpano. Olhos, tá. O nariz está por aqui. Isso. E existe uma comunicação, que é a tuba auditiva, que faz a comunicação da cavidade orofaríngea com essa região. De modo que, quando existe uma pressão aqui fora, mais alta do que aqui dentro, então, por exemplo, eu estou descendo para o nível do mar, a pressão atmosférica é maior perto do nível do mar. O que acaba acontecendo é que esse tímpano, ele tende a ficar virado para dentro. Quando eu faço o equilíbrio de pressão, por exemplo, assoprando o ar de dentro para fora, essa tuba se preenche de ar e empurra essa membrana de volta. Você pode imaginar que existem terminações nervosas aqui que dão essa sensação de desconforto e elas deixam de ser estimuladas e você volta a se sentir normal. Por isso que você pode orientar a criança para chupar uma bala, mascar um chiclete ou simplesmente engolir nesse momento. Quem tem rinite, quem tem processo inflamatório, muitas vezes está gripado, tem uma predisposição maior de sentir esse desconforto. E por que nesses casos? Porque essa tuba que funciona como um mecanismo de equilibrar essa diferença de pressão, ela pode ficar inflamada e ficar entupida. E com isso, quando você precisa que o ar entre para que o tímpano volte ao normal, isso não acontece e a dor acaba sendo muito intensa e o desconforto horrível. Isso não necessariamente quando a pessoa está com dor de ouvido, por exemplo. Ela não pode ter nenhuma dor de ouvido, mas está com uma gripe fortíssima, alguma crise de uma sinusite e não necessariamente ter dor no ouvido. Exatamente, não necessariamente ter dor de ouvido. O problema acaba sendo essa disfunção tubária. Disfunção tubária. Isso é uma tuba, é como se fosse um canudinho natural envolvido por mucosa que faz o contato dessa região com a outra, equilibrando então as pressões. O organismo da gente é incrível, maravilhoso. né? Inclusive, ele nos dá sinais de alerta. Eu lhe pergunto, quais são esses sinais? O que pode acontecer, de repente, um sangramento? Pode dizer, alguma coisa não vai bem. Olha, quem tem esse tipo de problema, e muitas vezes é muito frequente a descrição de uma sensação de dor horrível, muitas vezes não consegue equilibrar essa pressão, então fica com desconforto. Tem pessoas que chegam a evitar, Elisa, até mesmo tomar avião, porque a sensação é muito desagradável. E se a gente imaginar uma situação extrema de diferença de pressão muito grande, assim como a gente vê quando existe um trauma acústico, você pode ter a ruptura da membrana timpânica, isso provoca algum sangramento, dor, e é algo que, obviamente, ninguém quer que aconteça. Membrana timpânica. A gente espera que no próximo ano fique tudo bem com a sua membrana timpânica, que você não sofra, mas se sofrer, procura qual especialista? Um otorrinolaringologista, que é o responsável pela avaliação de toda essa parte maravilhosa que a gente tem no nosso corpo humano. Que o nome é quase mais difícil do que membrana timpânica, é otorrinolaringologista, mas a gente vai aqui, doutor Fernando Gomes, sempre traduzindo tudo isso. Doutor, nesta época do ano, calorão, tem gente que procura uma água para se refrescar. E desde o começo da pandemia, lá para março, em que nós já estávamos aqui com a CNN no ar, sempre recebendo muitas dúvidas, muita gente mandava assim, se eu for, por exemplo, ao mar, isso mata o vírus, né? De alguma maneira pode ser bom ou menos pior me refrescar no mar? E muitas perguntas também relacionadas à piscina. Se eu entrar na piscina, o cloro é capaz de matar o vírus ou não? E aí fica aquela dúvida, a piscina é de fato um lugar seguro para fazer atividade física também nessa época de pandemia? Antes de compartilhar as perguntas com o doutor, nós vamos ouvir primeiro o que uma dermatologista disse sobre o assunto. Pela Organização Mundial de Saúde, se você usar 15 miligramas por litro de cloro, você consegue sim neutralizar os coronavírus e as bactérias. Mas muito cuidado com os objetos ao redor da piscina. Então, usar álcool gel, tomar banho antes de entrar na piscina, tomar um banho ao sair da piscina. Muito bem, informações de uma dermatologista, mas também não vai fazer uma pool party, né? Colocar todo mundo dentro da piscina e achar que pode fazer uma festa por causa disso. Tem que ter cuidado. Exato. Elisa, se a gente imaginar o que é o coronavírus, é uma estrutura microscópica muito pequenininha de material genético envolto por uma membrana lipoproteica. O que significa isso? Que é composta por gordura e por algumas proteínas, algumas espículas. Lógico que qualquer situação em que você ofereça, por exemplo, água e sabão, ou então álcool em gel, ou até mesmo cloro, você consegue eliminar ele e vou te falar, não é tão difícil de eliminar o coronavírus como a gente pensa. O problema é a questão da transmissão. Mas como a doutora falou, e isso é muito importante, é a questão do comportamento. Então, a piscina em si, o recurso que envolve a água enriquecida com cloro, tudo bem, ele oferece uma proteção adicional. Mas o problema é o entorno, né? Não adianta a gente estar dentro de uma piscina, como você falou, fazer uma festa na piscina, pessoas próximas compartilhando o copo, enfim.
vai ser o que a gente realmente não quer. E, doutor, quando a pessoa entra na piscina, além de cuidar com a Covid-19 e essa proximidade com as outras pessoas, existem as doenças que a doutora já citou aqui pra gente. E nessa época de verão, às vezes é comum querer entrar na piscina sem nem pensar em coisa alguma, né? Então a gente tem de ficar atento a isso também. Existem vários problemas que envolvem a questão da piscina, né? A gente está falando aqui de problema de pele, mas sempre lembrar, a pessoa às vezes vai lá, abusa um pouquinho do álcool e sem querer acaba mergulhando de cabeça. Existem problemas graves, como por exemplo o traumatismo raquimedular, lesão da coluna cervical por um evento adverso, um acidente, um descuido diverso. Outros problemas, a questão relacionada com as micoses e as frieiras. Por isso que em todo clube, todo lugar que existe um acesso do público à piscina, existe a necessidade de um exame dermatológico prévio, porque o cloro não é capaz de eliminar e você pode passar de uma pessoa para outra. Então são esses pequenos detalhes e cuidados que a gente tem que levar em consideração, sem contar toda a questão relacionada, né, com cuidado com a exposição à luz solar, que a gente sabe que precisa proteger a pele, a questão que se relaciona também com a hidratação. Então está todo mundo empolgado, verão, uma maravilha, esquece de beber água e o nosso corpo precisa desse líquido. Doutor, e falando sobre o cloro, sabe, eu estava ouvindo o senhor agora e lembrando que em muitos lugares, aqui em São Paulo, por exemplo, quando você vai entrar num estabelecimento, tem o tapete em que eles colocam um líquido para você limpar o pé. E geralmente eles colocam o cloro para limpar essa sujeira do seu calçado e você conseguir entrar nos ambientes. Deve ter essa mesma relação, então, porque o cloro ele é capaz de neutralizar, posso dizer assim, neutralizar? O cloro ele tem o papel de realizar a desinfecção. Tanto é que é utilizado para limpezas de ambientes hospitalares, da parte da cozinha, até mesmo para limpar roupa e outras coisas. Tem sim o seu papel. É lógico que tem uma concentração mínima, que isso pode ser eficiente e deve ser levado em consideração como uma forma de higienizar e de combater aí o coronavírus. Aproveite muito seu verão, os próximos dias, sempre com saúde, participando sempre aqui. Tem gente que está descansando, nem liga a TV, nem vê notícia. Mas se você estiver assistindo aqui a esses últimos dias do ano com a gente no jornal, participe sempre pela hashtag Correspondente Médico. E doutor Fernando Gomes, últimos dias do ano, mas a gente segue aqui firme e forte, hein? Isso aí, vamos, que 2020 ainda não acabou. E vai ser ótimo o ano que vem, assim esperamos. Este foi mais um Correspondente Médico.